Olá, meus queridos filhos e filhas em Cristo, vos saúdo com a paz de Jesus, nosso Senhor. Que alegria nos encontrarmos uma vez mais virtualmente para meditarmos o mistério de Deus e da Igreja. Nós estamos às portas do tempo da Quaresma e para bem celebrarmos a Quaresma, nós precisamos compreender um pouquinho o sentido desse tempo litúrgico tão precioso. Tudo que nós não compreendemos, nós não vivemos intensamente, não é verdade? Então nós vamos refletir brevemente o sentido da Quaresma e as armas que a Igreja nos entrega para que esse tempo seja profícuo. Meus queridos, a Quaresma não existe por si própria. A Quaresma existe em virtude de, e é em virtude do tempo da Páscoa que ela existe. O centro da vida cristã, o ápice, é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E para que nós vivamos a Páscoa de maneira diferente, como se fosse assim um estouro, né, de alegria, de realização, de mudança interior, nós precisamos nos preparar, né? Nós podemos comparar a dinâmica litúrgica da igreja muito com a dinâmica da nossa própria vida. Quando você vai celebrar um grande acontecimento, por exemplo, um aniversário de 15 anos, ou uma bodas de prata, de ouro, ou a sua própria festa de aniversário, não sei. Você se prepara antes, não é verdade? Vai fazendo os preparativos de maneira muito antecedente para que naquele momento da celebrativo, no dia, tudo aconteça de maneira muito bacana e você possa se realizar também aqueles que estão com vocês, que possam também se sentir realizados. Eis o sentido do tempo litúrgico da Quaresma, uma preparação intensa para que o boom da Páscoa possa de fato ser um momento de transformação, ser algo diferente em nossa vida. E a pergunta que fica, no que consiste essa preparação do tempo da Quaresma? No tempo da Quaresma, a igreja nos entrega três armas para que esta preparação seja intensa por meio delas: o jejum, a esmola e a oração. A esmola, às vezes, nós podemos trocar este nome porque fica muito pejorativo, fica muito ruim este nome. Podemos trocar por caridade. O jejum, a caridade e a oração. Três armas. O jejum. O jejum é uma arma que vai dizer respeito muito a mim mesmo. A esmola ou caridade diz respeito ao outro. E a oração diz respeito a Deus. Então essas armas, elas vão domar, elas vão reorientar a nossa alma, o nosso coração nas relações. Na relação comigo mesmo, com o próximo e com Deus. Porque às vezes nós vamos, com o passar do tempo, nós vamos decaindo nas nossas relações. Primeiramente, o jejum. O jejum enfraquece o corpo, não é verdade? E quando o corpo é enfraquecido, a alma se enobrece, eleva. Nós vamos iniciar a Quaresma, meus queridos. Amanhã, quarta-feira de cinzas, receberemos na cabeça uma porçãozinha pequena de cinzas. E a igreja, fazendo este gesto, quer nos lembrar que nós somos frágeis, fracos, e que não vale a pena colocar a esperança, a vida neste mundo. Tudo passa. Do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos. Então, nos voltemos para Deus em toda a nossa existência. Esse é o sentido das cinzas. E amanhã também é dia de jejum e abstinência de carne, quarta-feira de cinzas. O jejum é deixar uma refeição amanhã, diminuir a comida durante todo o dia para que você perceba a carência no seu corpo, para que você perceba que você é dependente das coisas e assim você se volte para Deus. Estão dispensados do jejum amanhã, quarta-feira de cinzas, os idosos, os enfermos, as grávidas, crianças menores que 7 anos e quem tem algum problema que não possa ficar sem se alimentar integralmente. Todos os demais católicos estão obrigados a esse preceito. Além dele, como o padre disse,
a abstinência de carne. Ninguém está dispensado dela. Então, o jejum, que é a primeira arma da qual estou falando, ele enfraquece o corpo e enobrece a alma. Na quarta-feira de cinzas, amanhã, nós faremos o jejum de uma refeição. Nos demais dias da quaresma, e também nós faremos na sexta-feira santa. Sexta-feira santa também é dia de jejum e abstinência de carne, né? Mas durante os outros dias da quaresma, que são mais ou menos 40 dias, este jejum ele deve ser continuado por meio de abstinência de algo que eu gosto. Escolha algo na quaresma porque você tem tanto apreço, algo que você gosta muito, e fique esses 40 dias sem aquilo, para que você mostre para você mesmo que você, mesmo dependente, quando você está em Deus, você pode resistir os seus ímpetos, as suas aparentes necessidades, que na verdade não são necessidades. Aí, padre, eu vou fazer essa abstinência 40 dias do quê? Geralmente a gente faz de alimentos, né? Eu gosto de chocolate, muito, muito, muito. Então vou deixar chocolate por 40 dias. Eu gosto de uma cervejinha, de um vinho, então deixa os 40 dias. Eu gosto de comer carne, muita carne, vou ficar 40 dias. Aí é preciso cuidado e substituir para este alimento com outro que lhe forneça os nutrientes que o seu corpo necessita. É preciso cuidado, né? É preciso cuidado, não pode comprometer. O jejum jamais pode comprometer a saúde fisiológica. Jamais, senão ele perde o sentido. Tá? Enfraquecer não é adoecer. É muito diferente. Além da questão da alimentação, você pode fazer abstinência de outras coisas. O celular, né? Eu vou ficar sem o Facebook, sem o Instagram 40 dias. Algo porque você tem apreço, né? Ou eu não vou sair em festas durante 40 dias, vou ficar mais recolhidos, né? Não sei, né? Cada um escolhe o seu, a sua abstinência, que é uma extensão desse jejum, é a primeira arma. Enfraquecendo a nossa matéria, nós engrandecemos o espírito. A segunda arma do tempo da quaresma, como o padre já disse, é a caridade ou a esmola. Não é simplesmente ir lá no semáforo e dar uma moedinha, como você nunca faz isso e na quaresma você vai fazer. Não. Aquilo que você deixou na primeira arma, como abstinência, por exemplo, vou ficar 40 dias sem chocolate. Quanto você gasta por mês com chocolate? Vou dar aos pobres esse dinheiro, né? Também a caridade, tempo da quaresma é tempo de despojamento. É tempo propício para você abrir o seu guarda-roupa e aquilo que está acumulado, que você nem usa, é tempo de você se despojar disso, dê para os pobres. Fazer uma faxina na casa, não só no guarda-roupa, mas às vezes na casa, coisas que nós não precisamos. Atenção, não dê coisas ruins para os pobres. Tem gente que pensa que a quaresma é tempo de ver as roupas que estão velhas ou rasgadas e dar para os pobres. Isso não é o sentido da caridade. Pelo contrário, até se contrapõe à caridade. Pega o que é bom, o que não faz falta para você e dê. Ou se você quiser dar algo que você tem muito apreço também, faça também. Isso é enobrecedor. A terceira e última arma é a oração. Padre, eu já rezo todo dia de manhã e de noite. Tempo da quaresma é tempo de aumentar algo a mais. Põe algo a mais. Padre, eu não tenho o hábito de rezar. Primeiramente, uma bronca para você, porque o cristão tem que rezar. Mas se você não faz nada, a quaresma é tempo de você começar a fazer algo. E depois dela, permaneça. Porque o mínimo da oração é necessário para que nós caminhemos com intimidade com Jesus. Quem não reza não tem intimidade com Jesus e não ama Jesus. Então, intensifique sua oração. Padre, eu já rezo de manhã e de noite. O que eu posso fazer? Reze o terço todos os dias. Padre, eu já rezo o terço todos os dias. Reze o rosário. Olha, é um desafio. O rosário são propostas. Eu vou ler a Bíblia todos os dias. Eu vou à missa diária. Aqui na minha paróquia eu coloquei missa todos os dias. É um tempo propício. Eu vou à missa todos os dias. Quem sabe depois da quaresma você não continua.
é tempo de nos aproximarmos mais de Deus. Jejum, caridade e oração. 3 armas. Lancemos mão delas, meus irmãos, e o nosso tempo da Páscoa será totalmente diferente. Tenhamos a certeza. Tenhamos a certeza. Meus queridos, eu desejo um tempo da Quaresma fecundo, muito profundo, com muita espiritualidade. É um tempo de nós nos recolhermos também. Quem é muito expressivo, diminua, se abrande, fale menos. Quem é muito impetuoso, se acalme, seja mais sereno. Quem é muito recolhido, faça o esforço de se mostrar mais em Deus. É tempo de transformação, de interioridade, de reflexão. Que Deus os abençoe, os guarde, os proteja. E algo de maior importância nesse tempo da Quaresma, que o padre vai falar neste momento, antes de encerrar esta pequena e breve reflexão. Quaresma é tempo, por excelência, de buscarmos o sacramento da penitência ou da reconciliação. Quaresma é tempo de buscarmos o sacramento da penitência. Faça um bom exame de consciência. Aí, padre, não sei o que é pecado. Qual é uma lista de pecados? Veja na internet, né? Lista de pecados para exame de consciência. Digita lá no Google, vai aparecer um monte de opções. Reze, rezando, faça um bom exame de consciência. Se for necessário, anote, mas não seja muito prolixo na hora de confessar, senão você toma muito tempo do padre. Note só o nome do pecado. Quando você for confessar, você só fala: padre, eu sou pecador, eu pequei, tal. Eu estou arrependido e quero viver uma vida nova no tempo da Páscoa, que está se aproximando. Faça experiência. O sacramento da reconciliação nos dá paz, nos renova e nos prepara muito bem para o tempo da Páscoa. Força e coragem. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Que Ele abençoe a você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.